Olá pessoal, boa noite. Estou aqui hoje com o professor Miguel, um colega meu, para nós falarmos um pouco sobre depressão e a importância de nós termos um vínculo, buscar um vínculo com Deus nesse momento. Na live passada eu comentei com vocês sobre o assunto que eu passei com essa depressão, Miguel. Miguel nem sabia dessa fase minha, mas eu passei por depressão por muito tempo. A começar quando eu tive uma fala e uma não interpretação, Miguel, de um texto bíblico lá na igreja onde eu frequentava, a igreja católica, que aquilo lá me deixou muito apavorado, sabe? Fiquei muito apavorado e por fim começou um quadro de depressão, porque eu achava que eu não tinha mais jeito, a minha situação não tinha mais solução, porque eu achava que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. E aí eu comecei a desenvolver a depressão e depois disso veio o toque. Tá? Mas hoje a live chama-se Livres da Depressão, né? Nós estávamos conversando ali um pouco, né, sobre a questão da depressão, se ele já tinha passado, né? Ele comenta que tinha passado por alguns momentos tristes, né, Miguel? Realmente. Boa noite a todos. Acho que ninguém está livre de passar algumas dificuldades na vida, até que a gente aprende a lidar com essas dificuldades. Então a gente realmente fica assim, se fechando, se desesperando, porque a primeira coisa que vem na cabeça é que não tem solução, que ninguém passou por isso ainda, nós somos os primeiros, que é o não tem jeito, né? E é o inimigo que põe isso na cabeça da gente, porque a intenção dele é justamente te destruir, né? Como diz a palavra de Deus, ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele fica pondo na tua cabeça que não tem jeito, que você pecou contra o Espírito Santo, que você é um grande pecador, que para você não adianta, né? E você começa a assimilar isso porque a gente tem essa facilidade de acreditar mais na mentira do que na verdade. É por isso que tem tanta gente enganada no mundo, né? Mas essa mentira, ela trabalha contra a nossa vida. Porque a partir do momento que você perde a esperança, só te resta o labirinto da depressão. A depressão leva à morte, à ruína, à loucura, ao domínio total do inimigo, infelizmente, né? E muita gente já passou por isso. Acredito que todo mundo um dia na vida ou já passou ou vai passar, que até os grandes homens de Deus passaram por isso. Então, agora nós vamos entrar bem no assunto, né, que eu queria tocar aqui nessa live. Os cristãos podem ser, qual que é a sua opinião, baseada na palavra, Miguel, sobre os cristãos, deles passarem por depressão, por problemas? Qual que é a sua visão, baseada na palavra de Deus, sobre isso? Olha, a Bíblia não fala claramente, não existe nenhuma evidência explícita sobre o assunto, mas quando você começa a se aprofundar no estudo das Escrituras, você começa a encontrar alguns indícios de pessoas que tiveram ou perto da depressão ou dentro da depressão. Podemos citar o apóstolo Paulo. Ele ficou tão desesperado que ele falou para Deus: olha, o senhor tem que tirar esse espinho que eu tenho na carne. E Jesus olhou para ele e viu que não tinha mais jeito, porque o Senhor aparece geralmente na hora que não tem mais jeito. É quando o homem não consegue dar jeito que ele se manifesta, né? Porque quando o homem consegue dar jeito, se tiver a solução, você vai pensar: foi o fulano que me ajudou, foi a fulana, fui eu. Então Deus espera assim chegar no último momento para ele entrar com providência e você dar glória ao nome dele. Então Jesus aparece para Paulo e fala: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é naquele momento ali que você precisa buscar misericórdia, clamar a Deus. Como eu estava te falando ainda há pouco, naqueles momentos difíceis eu comecei a clamar muito a Deus. Saía para a rua andando sozinho à noite. Quem passava por mim pensando: esse cara tá doido, né, conversando sozinho. Eu não estava conversando sozinho, estava falando com Deus. E Ele me ouviu realmente. Ele não permitiu que eu chegasse a entrar no labirinto da depressão. Mas houve momentos que eu estive assim, muito perto. Por quê? Porque a esperança acabou.
Quando acaba a esperança, o que sobra? O desespero. É. E é o desespero que vai te levar para lá. Ele é o passaporte para a depressão. Porque no desespero você não vê mais solução para nada, não tem mais jeito. Por que as pessoas se suicidam? Porque elas chegam no ponto do desespero. Bom, para mim não tem mais jeito, só uma coisa pode dar jeito agora. Me levar disso aqui é a morte. Então ela entra nesse ponto aí. Mas há sim a possibilidade. Você pode olhar, por exemplo, eu não concordo com alguns estudiosos, alguns teólogos. Quem sou eu para discordar de teólogo, né? Tão pobrezinho. Mas assim, tem teólogos que dizem que Elias foi um profeta depressivo. Eu não acredito que ele fosse depressivo. E houve momentos em que o desespero tomou conta, porque ele olhou assim, meu Deus, acabaram-se os profetas de Israel, mataram todos, ficou só eu. E agora Jezabel quer me matar. Mas assim, aquele momento de desespero ainda não era um momento de depressão. Ele poderia entrar em depressão. E se ele entrasse em depressão, talvez até ele atentasse contra a própria vida, perdendo a salvação. Mas ele também buscou o socorro de Deus. Ele falou, Senhor, tira a minha vida. Então, essa questão, quando a pessoa fala, Senhor, tira a minha vida, é porque você vê que aqui na terra não tem mais jeito. Então, você vai buscar o quê? O socorro de Deus. Né? A pessoa, quando ela está em depressão profunda mesmo, ela não procura mais socorro de Deus. Ela acha que nem Deus vai atender. Então, acho que ela acaba, às vezes, até tirando a própria vida. Infelizmente, né? Acontece esse final aí. O que vai acontecer com a pessoa, só Deus pode julgar. Nós não podemos falar, a pessoa se matou, foi para o inferno. Quem sou eu para julgar? Né? Eu não estou lá para saber se ela não está no céu, se não está. Só Deus sabe. Eu só sei de uma coisa, irmão. A misericórdia de Deus é muito maior do que o nosso juízo. E a vontade de Jesus de salvar e de perdoar é muito maior do que a nossa vontade de condenar. Então, e quando a gente aproveitando, né, o gancho aí, né, do profeta Elias, quando ele tinha acabado, pessoal, para relembrar a história aqui, ele tinha acabado de ser muito usado por Deus, né, com relação aos profetas de Baal, né, que naquela época havia na região lá um grande número de seguidores a Baal, né, que eram deuses e que não convinham com a palavra de Deus, né, eram falsos deuses. E vai lá Elias, né, depois de uma seca, falou, Deus falou assim, vai lá agora que eu vou te usar para que realmente eu possa tornar a chuva sobre a terra. E ele foi lá, imagina só, numa região onde havia falta de chuva 2 anos e meio, buscava um riacho que já estava escasso, sabe? Ele fez um altar, depois de todos os profetas clamarem a Deus, Deus mandou ele fazer um altar com todas as especificações, colocar o sacrifício, fazer um rego, encher d'água. E aí ele falou que o Deus que respondesse do céu com fogo, esse era Deus. E realmente Deus respondeu a oração dele. Então todos os profetas de Baal foram realmente dizimados e ele teve uma grande vitória. Só que Jezabel, que era a rainha, ela falou o quê? Que haja sobre mim uma maldição, se eu não, nesse horário, a sua cabeça não estiver, né? Você não estiver morto. Então ele ficou o quê? Apavorado com isso. E começou a o quê? Fugir, depois de um grande mover de Deus, um grande livramento na vida dele. Né? E aí ele entrou numa caverna e começou toda a história, com que no texto lá apresenta sinais, né? De uma pessoa depressiva, de uma pessoa que realmente não tem mais jeito para ela. Então, o profeta Elias foi um grande homem de Deus, mas passou por isso também. Então, o que eu, Miguel, eu penso sobre isso? Sabe, há muitos anos atrás, pessoas que conviviam comigo falavam, nossa, cristão não pode, cristão é porque tem Deus. Não, tudo bem, nós temos Deus. Só que nós somos falhos também. Somos homens. Se o profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, pôde ter depressão, teve sinais, como Miguel disse, não tem nada na Bíblia
que fale-se categoricamente de depressão, mas a gente vê que o estado emocional da pessoa, ele está fortemente direcionado para uma pessoa dessa forma. Então, se Elias teve isso, mas também Elias pediu socorro para o Senhor. Sim. E aí Elias, o que o Senhor fez? O Senhor começou a dar, né, o refúgio para ele, começou a dar a palavra dele para a vida dele, então isso começou a levantar. Porque quando a gente está com depressão, pessoal, neuroquimicamente, Miguel, acontece o seguinte, nós temos os hormônios da alegria, então são neurotransmissores, fica entre uma sinapse e outra, tá? Então o neurônio passa impulso para o outro, e entre um neurônio e o outro tem a fenda sináptica. Os neurotransmissores da alegria, Miguel, se você tiver com uma falta, com uma diminuição deles, pode acontecer as coisas mais alegres do mundo. Nós não conseguimos interpretar isso, né? E então, neuroquimicamente acontece isso. Então, naquela época Elias estava numa situação dessa, neuroquimicamente, né? Sim. Como os neurotransmissores em baixa, talvez por uma descarga forte, né, dos neurotransmissores da alegria, quando ele ganhou dos profetas também, vem uma notícia ruim e abala, né, a estrutura de Elias. Um grande homem de Deus que teve experiências tremendas, mas por um momento assim foi falha. E você pode citar vários outros exemplos, né? Depressão, de uma decepção. Você vai bem, você está feliz, você teve uma grande vitória e de repente alguém chega e joga um balde de água fria. Aquilo ali é um princípio. E se você se deixar levar por aquilo, é por isso que é importante a pessoa se educar para sempre ver o lado bom das coisas, deixar o lado negativo para trás. Por quê? Porque sempre vai ter um lado negativo, mas também sempre vai ter um lado positivo. E se você começar a ver o lado positivo, então já é mais fácil, já é uma forma de você tentar fugir desse princípio aí, essa introdução. Você olha também para o profeta Jeremias. Jeremias foi assim, o nome dele já significa isso, né? Jeremias significa lamúria, é o profeta chorão. Então Jeremias passou situações incríveis, foi preso num calabouço, jogaram ele num poço, sabe? Ele pregava para o povo que deveria se entregar à corrente de Babilônia, porque Deus estava mandando, e as pessoas chamavam ele de traidor, de covarde, de traidor da pátria, sabe? Então Jeremias passou um momento muito difícil também. Mas assim, como todas as pessoas, buscou a Deus, encontrou solução. E uma dos objetivos que eu tenho nessa live, né, falando sobre depressão, é a importância de se buscar em Deus, Miguel, nos momentos difíceis, né? A Bíblia fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? E então, porque às vezes temos que buscar ciência, eu acredito nisso, Deus deixou os médicos para orientar, eu quando tive depressão busquei também nos médicos, mas eu nunca deixava de buscar em Deus. Nunca deixava de buscar em Deus, sabe? Porque, inclusive, eu tenho o meu irmão, ele falou isso daí abertamente, que ele teve depressão também por muitos anos, e foi ver, Miguel, sabe o que era? A falta de testosterona muito baixa. Né? Então tem todas essas questões aí, uma alteração hormonal pode levar um cara ao suicídio. E aí? Né? Como é que funciona essa questão? A questão do inferno, do céu? Como Miguel falou, a Deus pertence isso. Só Deus pode julgar. De repente o cara está baleado lá com o hormônio alterado. E pessoal, quando tem alteração hormonal, tá? Minha esposa toma um hormônio para tireoide, ela tirou a tireoide. Se falta hormônio para ela através da medicação, arrebenta ela. Então, é uma questão realmente que, pessoal, a Bíblia fala que nós não fomos feitos para julgar.
Então nós temos que fazer o quê? Orar pela família dessa pessoa, orar pela essa pessoa, ajudar, dar uma palavra amiga, porque eu vou falar uma coisa para vocês, a partir do momento que essa pessoa, Miguel, vê uma luz no fim do túnel, meu amigo, tudo começa a se resolver. Tudo começa, Miguel, porque eu lembro que tiveram duas pessoas aqui em Viradouro que me marcaram muito. Quando eu estava na praça, lá sentado no banco, e muitas pessoas olhavam para mim e zombavam, sabe? Ficava fazendo conversinha, mas eu estava no meu dia mal. E aí, mas tiveram algumas pessoas que me ajudaram muito. O pastor da Igreja Batista, a afinada irmã Hilda. Nossa, meu Deus do céu, quantas pessoas me ajudaram, Miguel? A dona Vera, nossa, muita gente. O pastor Zé Antônio, o pastor Luiz, meu pai. Então, quando a gente está numa situação dessa, a gente precisa de uma palavra. Sim. Uma palavra de conforto. Palavra amiga. E tiveram duas pessoas aqui em Viradouro, e essa é a primeira vez que eu estou falando, que me impactaram com palavras boas. Uma foi o Duílio e a outra foi o Zequinha, que mora aqui em cima. Todas as pessoas foram muito importantes para mim, mas essas duas pessoas, eu nem lembro, pessoal, o que eles falaram direito, Miguel. Mas eu sei que depois que eles falaram, eu peguei um ânimo, uma força para vencer. Então, sabe, às vezes você está vendo essa live aí e fala para a pessoa assim, isso é manha, isso é corpo mole. Não é, pessoal. Não é. Sabe? Procura deixar palavras positivas para essa pessoa. É sobre isso que você está falando aí, me faz lembrar agora que a primeira vez que eu passei por uma dificuldade semelhante, que eu pedi para Deus tirar minha vida, porque eu não via solução para o meu problema, eu não conseguia enxergar a solução. E eu não sabia o que fazer. Infelizmente eu estava de férias, eu fui fazer uma viagem para Campinas, na casa de um amigo meu, inclusive ele era cunhado do meu irmão, Dorival. E eu fui, sabe, fiz aquela viagem assim rápido, 2 dias, fui e voltei. Na volta eu não voltei para casa, eu passei em Bebedouro, eu trabalhava na FUTESP, tinha muitos amigos em Bebedouro. E eu tinha 2 pessoas que eram 2 irmãos na fé. Um deles era da Igreja União da Fé, que se tornou, depois agora ele é da Igreja da Graça. E o outro era da Assembleia de Deus, acabou indo para a Igreja Presbiteriana Renovada, era presbítero. Eu passei primeiro na casa desse irmão presbítero. Eu estava assim, tão para baixo, minhas palavras, aquelas palavras assim de gente que está no fundo do poço. E ele ficou olhando para mim assim, e de repente começou a trazer uma palavra dura para mim, né? Citar passagem bíblica como de Lamentações, de que se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus pecados, sabe? Apanhei gostoso ali na casa dele. E aí eu pensei, antes de ir embora para casa, eu vou passar na casa do meu amigo Furquim, que é esse que hoje está na Igreja da Fé. Eu passei por lá e comecei a conversar com ele, ele me deu uma palavra de ânimo, assim, na simplicidade, ele é muito simples, aquela simplicidade, trouxe aquela palavra gostosa, confortante, não resolveu o meu problema, mas acabou com aquela amargura que eu peguei na casa do outro. Então isso que você está falando é importante. Sem juízo, sabe? Sem cobrança. Você está assim, você tem pecado, você deve ter feito coisa errada, você está sendo ingrato. Não, peraí. Vamos mostrar o lado bom. Jesus está vivo, Jesus te ama, né? Tudo tem saída, se for uma aprovação, porque está vindo uma bênção. Então você sempre tem que ver uma coisa boa no que está acontecendo, para que a pessoa enxergue através dos seus olhos essa coisa boa e encontre uma saída. Uhum. E eu lembro também, o Miguel, que na época meu pai, né, meus irmãos, tudo, né, falava, faz força, Carlinhos, faz força, como se aquilo fosse, né? Mas em tudo que eles me propunham aí, 90% eu ia. Então existe essa questão de nós nos movermos também, sim, a gente buscar, sabe, praticar um esporte, sair. Hoje, eu creio que um momento de depressão para mim, sabe, seria passado um pouco mais, muito mais de forma mais branda. Porque a gente vem aprendendo muito sobre o assunto, vem desenvolvendo muito sobre a questão e a gente vem aprendendo, né? Mas o foco hoje, Miguel, é realmente isso. Pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, tivemos assim, eu tive meu problema com depressão, o Miguel teve a fase difícil da vida dele,
Mas em toda fase difícil, nós nunca deixamos de buscar Deus. Nós nunca deixamos de buscar, sabe, o conforto ou uma solução aqui na terra, mas buscando a Deus também. É muito importante para a pessoa com depressão buscar a Deus. Sempre eu tenho um canal lá, uma página chamada Mentes Saradas no Facebook, e essa página eu procuro sempre deixar palavras, sabe, de motivação, de libertação da mente, sabe, de abertura realmente para o novo. Porque já pensou, Miguel? Porque sempre nós estamos aprendendo coisas boas, novas. Se a gente vivesse assim, não, eu vou querer viver só com o carro de 1940. Hoje nós temos carro muito bom para andar, né? Com certeza. Então nossa mente também tem que transformar. Com certeza. Para a gente ver e entender as técnicas novas, as formas da gente lidar com esse problema de uma maneira um pouco mais assertiva. Porque antigamente, psicólogo era visto como médico de louco, e não é assim, pessoal. Sabe? É fato que eu ia no psicólogo, Miguel, chegava na porta e falava, não, agora eu tenho que enfrentar. Mas é mesmo, a gente tem que enfrentar, sim, sabe? Mas aquilo vai ajudando a gente a passar as barreiras. Sim. Vai ajudando, né? E então Mentes Saradas realmente fala sobre isso. Pensamentos bons, pensamentos que vão sarar a sua mente, sarar o seu modo de pensar, sarar o seu modo de ver o mundo, sabe? O seu modo de ver a vida. Então, eu te convido para você estar participando. Lá no Facebook é Mentes Saradas. E no Instagram é mentes.saradas. Tá? A gente está assim, passando coisas boas para você. Coisas que vocês vão sair da visualização lá e vão começar a refletir e ver que realmente tem coisas boas. É isso, Miguel? Com certeza. Buscar a Deus, eu creio que foi umas coisas que me ajudou muito a sair da depressão. E eu creio que você, se estiver com depressão também, se você buscar em Deus a sua melhora, a sua cura, junto com a orientação médica, tomando os medicamentos, tudo certinho, você vai ter sua vitória muito mais rápida. E lembrando sempre uma coisa que é importante também, né? Há muito tempo atrás, quando eu era magrinho, eu usava uma camiseta e tinha um desenho de uma árvore, a árvore estava seca e tinha um brotinho. E estava escrito assim por cima, ainda resta uma esperança, Jesus. Então, a árvore pode estar morta, mas ela pode voltar a reverdecer se Jesus entrar na história. O que precisa fazer é acreditar que por mais que tudo pareça perdido, ainda resta uma saída, ainda tem uma solução. E no momento da dificuldade a gente não consegue ver a solução, você só vê derrota. Mas é justamente nesse momento que a gente tem que colocar fé em ação. A gente põe fé em ação e lembrar que Jesus é fiel e jamais vai nos abandonar. Ele disse assim, que jamais nos deixaria, que jamais nos abandonaria e que não nos deixaria órfãos, né? Que ele voltaria para nós. Então, você pode não estar sentindo ele, mas ele está aí pronto para te ajudar, assim que você invocar o nome dele. O grande problema de muitas igrejas hoje, irmão, é que as pessoas ensinam assim, eu estou sentindo a presença de Deus e a pele fica arrepiada. Isso é emoção da carne. Ali, mesmo que pareça que não está, mesmo que você não sinta a presença dele, você não tem que sentir a presença dele, você tem que acreditar. Ele nunca falou, vocês têm que sentir minha presença. Não, vocês precisam acreditar. Fé, o que é fé? Segundo Hebreus capítulo 12. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que parece que não existe. Não é? Então você acredita, mesmo que não acredita. Igual aquele pai que levou o filho endemoniado para Jesus curar, e Jesus falou, você crê? Tudo é possível. O que ele falou? Eu creio, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Ou seja, aquilo que eu não consigo acreditar, o Senhor me ajuda, me dá o dom da fé. Que eu quero acreditar, eu quero confiar
e quem confia jamais fica confundido. É acreditar que vai sair dessa sim, porque Deus é maior do que todas as dificuldades, do que a depressão, do que o abismo, do que o inferno, e Ele vai te tirar de lá. E cedo ou tarde você vai sair e vai agradecer. Hoje eu estava conversando com meu neto, o Nicolas, em casa, e falando para ele a respeito da minha vida passada. Passei muita provação quando me converti, fui muito perseguido, irmão, pela minha família, meus pais, meus irmãos, fui perseguido no trabalho, você entendeu? Minha vida virou um inferno e eu me desesperei muitas vezes da vida. Mas o Senhor me deu vitória. Todas as pessoas que me pisaram, que me perseguiram, Ele jogou para baixo, jogou por terra e me exaltou perante essas pessoas. Então eu estava dizendo para ele assim hoje, que se eu pudesse, naquele tempo, eu tivesse a visão que eu tenho hoje, então eu teria passado pelas provações com mais ânimo, com mais alegria, porque eu já saberia o que ia acontecer. Eu não sabia. Eu enfrentei realmente, foi pela fé, porque tudo parecia estar virando um inferno e o mundo estava caindo em cima da minha cabeça. Mas eu decidi que iria em frente, não voltaria por nada, e hoje, graças a Deus, estou aqui, sou uma pessoa realizada pelo poder de Deus. Pessoal, então, o trabalho que eu realizo, pessoal, com relação à depressão, ela envolve programação neurolinguística, envolve uma interpretação do teu problema, e na minha história sempre houve Jesus presente. Então eu nunca posso desagregar, Miguel, Jesus da minha vida também. Com certeza. Porque teve um momento da minha vida que eu achei que não tinha mais solução também. Eu achei que não tinha. Sabe qual que é a minha palavra? Senhor, não desiste de mim. A lágrima descia e eu falava, Senhor, não desiste de mim. E o Senhor não desistiu. Então eu quero dizer para você que passa por momentos difíceis, por momentos aí de depressão, de pânico, de tribulação, o Senhor não vai desistir de você. Clama a Ele. Clama a Ele. Ele vai te responder. Eu creio que tudo é um conjunto de coisas que vão ajudar a você que está aí assistindo essa live a sair da depressão. É o médico, é o amigo conversando e dando apoio, é Jesus, sabe? Você podendo entregar os seus problemas para o Senhor. E tudo isso vai fazer com que você realmente saiba. Miguel, a nossa mente, ela foi criada para resolver problemas. Então, muitas vezes, quando nós estamos na depressão, a gente fica só focando no problema. Mas no que nós temos que focar? Como que eu vou fazer para resolver esse problema? Não ficar focado no problema. Começar a questionar como eu vou resolver eles. E aí a nossa mente começa a trabalhar. De repente, fala uma palavra, você vê uma situação diferente, o teu cérebro processa aquilo como uma luz no fim do túnel e você começa a sair da depressão. É interessante, né? E acho que cabe também uma observação, irmão. Olha só, você passou essa situação difícil. Tinha um propósito nisso? O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O seu propósito, nesse caso, seria auxiliar as pessoas que estão passando essa dificuldade. Outras pessoas têm outros propósitos semelhantes, porque Deus ele vai chamando as pessoas, distribuindo dons e vai trabalhando de uma forma que toda a comunidade dos salvos seja alcançada. Você estava me lembrando de uma situação que eu passei, uma situação difícil, pouco depois desse tempo aí, quando eu conheci o pastor Israel Elias de Mello, de Bebedouro, fui muito amigo dele, e ele acabou indo embora para São Paulo. O pastor Israel, um grande homem de Deus, talvez até está assistindo a live uma hora dessa, né, lá vendo a gente. E eu lembro que eu fui na casa dele um dia, porque o meu irmão Dorival, ele queria trabalhar na obra de Deus. E tinha uma igreja de Monte Azul que estava livre. Então eu disse para ele, vamos lá, eu falo com o pastor, tenho amizade com ele, e o pastor, cheguei lá, o pastor falou, olha, eu não conheço o seu irmão. Ele disse para mim, se eu conhecesse, ele vai ter que vir para cá, para Bebedouro, para me conhecer, aí eu posso até dar uma chance para ele futuramente, mas olha só, se fosse você, eu te mandaria agora, porque
porque eu te conheço, falou para mim. Eu falei, eu, pastor, eu não quero um cargo desse. E o pastor falou assim, mas por que você não quer? Eu falei, o senhor sabe, eu tenho mais dificuldade, eu estou passando por provações e tudo mais. Então ele falou assim para mim assim, olha, eu vou te falar só uma coisa. Vou te falar o que é um homem que Deus escolhe. Deus pega o homem e coloca ele numa pasta de barro. E aí ele põe no chão e começa a pisar em cima. E vai pisando, e vai pisando, e vai pisando. E começou a falar de como é a provação. E a mulher dele, a irmã Darcy, lá da cozinha, deu uma risada e falou, o irmão já está desanimado, você vai falar isso para ele? Tá certo. Eu nunca me tornei pastor de igreja, né? Dirigi algumas obras aí, mas não é pastor. Mas assim, sabe, hoje eu posso aconselhar as pessoas, tem o meu canal no YouTube, que eu prego no Facebook, prego no Instagram, prego no COS TV. Tem também agora um outro canal que um amigo Rodolfo me indicou, que é uma plataforma que você precisa conhecer, a Odyssey. É igual o YouTube, tá começando agora, sabe? Você pode pôr seus vídeos, eu tô pondo meus vídeos lá, dá para fazer live lá também. Então o negócio é espalhar a palavra, levar aconselhamento. De 2 ou 3 dias para cá, estou começando a usar esse recurso do Facebook, o Reels, que é assim muito bom, principalmente na questão de aconselhamento de casais. Eu tenho uma experiência vasta, são 40 anos, então dá para passar muita coisa para as pessoas, sabe? E o que a gente quer mais do que nunca é ser útil à obra de Deus, ser útil às pessoas, ajudar as pessoas a se unir, se fortalecer, a encontrar a felicidade, e a felicidade só pode ser encontrada, a paz só pode ser encontrada quando Jesus é o centro de tudo. Com certeza. Isso é um fato, porque nós temos que conciliar, sabe, saber que tudo é um equilíbrio. Nós temos que trabalhar, nós temos que ter o lazer, nós temos que ter o tempo de buscar Deus, sabe? E vou te falar uma coisa para vocês aí, que ainda não conhecem uma vida com Cristo, não sabem o que é viver em Deus. Pessoal, há as dificuldades sim, há os problemas, mas a gente sente a paz que se a gente se for, a gente está segurado pelas mãos do Pai. Com certeza. Então, pessoal, é o equilíbrio, tá? O equilíbrio. Isso aí, Miguel. Acho que nós vamos terminando por aqui nossa live. Quero te agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço o privilégio, a oportunidade de poder estar aqui também, contando um pouquinho da minha experiência, entrando em contato com esses irmãos. E a Bíblia diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso aí. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. A importância de você, quando estiver com depressão, uma situação ruim, passando por sua vida, e você buscar a Deus, sabe? Não acha que tudo se acabou, que já é o fim, que não tem mais esperança, não. Sabe? Jesus te ama. Jesus deseja, sabe, ter um encontro com você. Só precisa de você o quê? Abrir o teu coração e começar a buscar Ele. Tá bom? Eu queria finalizar lembrando uma coisa que foi importante para mim nesses momentos difíceis. Um cantor evangélico que já morreu, Oswaldo Nascimento, não sei se você conheceu. Não. Ele tem uma melodia que diz assim, olha, eu sou horrível para cantar, mas eu vou tentar reproduzir como me auxiliou, pode auxiliar alguém. E diz assim, é no momento difícil que Deus aparece. Quando o homem diz não tem jeito, é a vez do Senhor. Então você passa a perceber que quando não tem mais jeito, quando para o homem é humanamente impossível, que Deus opera. Mas para Deus operar, você precisa clamar, precisa pedir. Deus não se oferece, você precisa pedir a ajuda dele. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês na live. Seja repassando para pessoas que estão precisando aí de realmente uma palavra. Eu creio que Deus vai te usar muito para estar abençoando essas pessoas. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser, tá? Um abraço, fica com Deus. Amém.